herdará o reino do céu. Jezabel colocou uma doutrina dentro das igrejas, aleluia, para enganar a igreja. Quando, aleluia, a Bíblia diz que quando entrou esse pecado, esse espírito dentro da igreja, veja que a Bíblia vai agora mostrar uma mulher, simbolizando Jezabel, uma profetisa, que profetizava na igreja, dizendo que tudo está liberado, Deus só quer o coração, pode fornicar, pode andar mostrando o corpo, pode andar na lascívia, pode casar 2, 3 vezes. Que é isso, pastor? Isso é doutrina de Jezabel. A igreja atual, aleluia, as igrejas antigamente pregava contra o segundo casamento, as igrejas defendiam um só casamento, porque a igreja tem que ser um modelo, a igreja tem que ser um exemplo para o mundo. Hoje, a igreja que era para ser exemplo é um mau exemplo. O que mais tem hoje dentro das igrejas são pessoas divorciando e casando novamente, aleluia. Na lei de Moisés, o divórcio era permitido, podia casar-se de novo, mas hoje não estamos vivendo mais a lei de Moisés. Hoje vivemos na graça, e veja o que a Bíblia diz na graça. Me acompanha para você tirar tua dúvida, porque hoje a doutrina de Jezabel, que é uma doutrina de mentira, doutrina do diabo, está dizendo, ensinando as igrejas, podem casar 2, 3 vezes. Pastores que não são exemplo, aleluia, que são casados 2, 3 vezes, que não é uma referência hoje para uma família. Veja na Bíblia então, aleluia, o que a doutrina de Jezabel, da imoralidade sexual, está fazendo dentro de muitas igrejas hoje. A Bíblia condena isso. Veja comigo, abra a Bíblia por favor, vamos ver, vamos conferir na Bíblia, detalhe por detalhe. Você precisa tomar cuidado. Muitas igrejas está cheio de doutrina de Jezabel. O que é a doutrina de Jezabel? Imoralidade sexual, para praticar sexo antes do casamento, fornicação, masturbação, pornografia, sensualidade, lascívia, expor o seu corpo, falta de pudor, aleluia. Isso é doutrina de Jezabel dentro das igrejas. Veja, Romanos capítulo 7, vamos, Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, Romanos capítulo 7, versículo 2 e 3, olha o que a Bíblia diz: porque a mulher que está sujeita ao marido, enquanto ele viver, está-lhe ligado pela lei, mas morto o marido, está livre da lei do marido, de sorte que vivendo o marido, repita comigo, de sorte que vivendo o marido será chamada adúltera se for de outro homem. Olha aí, mas morto o marido, livre estar da lei, assim não será adúltera se for de outro marido. Fica com o dedinho aí. Paulo está dizendo que enquanto a mulher viver, o homem está ligado à lei a ela, e se esse homem casar novamente, será chamado de adúltero, porque a mulher dele está viva. Hoje muitos pastores dizem que não tem nada a ver. Ah, mas adulterou, ah, mas fez isso, fez aquilo. Mentira de Jezabel. Isso é doutrina de Jezabel. Pastores que defendem o segundo, terceiro casamento, está defendendo doutrina de Jezabel, imoralidade sexual, porneia, fornicação, e moicheia no grego quer dizer o adultério. Isso é doutrina de Jezabel. Ah, pastor, você só falou um versículo: enquanto viver não pode se casar, somente se for viúvo. Me mostra então na Bíblia novamente, 1 Coríntios. Eu espero você abrir a Bíblia, e eu gostaria que compartilhasse o versículo 1 Coríntios capítulo 7. Abre a Bíblia por favor. Isso é sério. Eu preciso denunciar a doutrina de Jezabel dentro de muitas igrejas. Muitos crentes estão sendo enganados, muitos crentes estão perdendo a salvação, porque não estão obedecendo a sã doutrina, não estão obedecendo os mandamentos de Jesus, mas estão obedecendo doutrina de Jezabel, espírito do engano, que está possuindo muitas lideranças a ensinar coisas erradas para a igreja.
igreja, a ensinar que não tem nada a ver andar na lascívia, e a lascívia condena. Gálatas capítulo 6, aleluia. A fornicação condena, o pecado de imoralidade sexual condena, aleluia. Então veja bem, 1 Coríntios capítulo 7, 11, olha o que está escrito: se porém se apartar, o que é se apartar? O que é se apartar? Se separar, olha aí, olha o que está dizendo: se porém se apartar, se separar, que fique sem, opa. Eu estou separado, posso casar de novo? Paulo diz que não. Está aí, ó. Lê aí. Lê aí. Leia. Vamos continuar o texto. Que fique sem casar, ou que se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a sua mulher. Se separar, fique sem casar. Segunda condição que ele coloca: reconciliação é o casal se entender e voltar, ou que o marido não deixe a sua mulher. O homem casado não pode deixar a sua mulher. Quando o homem casado deixa a sua mulher, se aparta dela e casa-se de novo, está em adultério. Me mostra de novo na Bíblia. Tudo bem, fica aí em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39. Capítulo 7, versículo 39. Capítulo 7, versículo 39 de 1 Coríntios. Olha o que diz a Bíblia: a mulher casada está ligada pela lei todo o tempo que o seu marido vir. Opa! A mulher casada está ligada à lei, ao seu marido, enquanto ele ri. Continua o texto: mas se faleceu o marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja no Senhor. Então, se a minha mulher quiser casar de novo, vai ter que esperar o negão morrer. Oh, glória! Aleluia! Papai do céu, muito bom, me deu até seguro no casamento, eu tenho garantia. Vai ter que aturar eu. É a Bíblia que diz. Por que eles não pregam isso? Por que não ensina isso? Porque muitas igrejas não obedecem a sã doutrina de Cristo, os mandamentos, os ensinamentos de Jesus. Por que você não ouve pregações dessas dentro das igrejas? Por quê? Porque a doutrina de Jezabel, doutrina dos demônios, tomou conta de muitas igrejas. Então agora, volta em Apocalipse capítulo 2, por favor. Aleluia. Capítulo 2, por favor. Você vê que Deus vai repreender essa doutrina de Jezabel, essa doutrina do engano, da imoralidade sexual que estava dentro da igreja, aonde eles estavam fornicando, cometendo imoralidade sexual. O pecado de lascívia, da sensualidade, do adultério, da prostituição estava na igreja de Tiatira. E Deus vai repreender aquela igreja. Deus vai repreender aquela igreja, aleluia, que estava comendo coisas sacrificadas aos ídolos. O que é coisa sacrificada aos ídolos? Comendo comidas pagãs, aleluia, sacrificada aos ídolos pagãs, a festas de idolatria, que tinha ligação com idolatria. Isso é chamado de sincretismo religioso. Dentro das igrejas, é uma mistura de religião dentro da igreja, misturando tudo, secretismo religioso, crentes misturando, comemorando festas juninas, festa pagã, irmão, comemorando festas do mundo, indo para shows do mundo, comendo coisas sacrificadas aos demônios. É o que mais tem dentro de muitas igrejas, comemorando festas pagãs, adorando ídolos. Isso é chamado de sincretismo
fanatismo religioso. Deus vai repreender a igreja de Tiatira, que aceitou a doutrina de Jezabel, aceitou o pecado de imoralidade, aceitou o pecado de idolatria. Veja bem, você como igreja do Deus vivo, você não pode aceitar o pecado tomar conta dentro da igreja. Você não pode aceitar a doutrina de Jezabel. Você não pode aceitar doutrinas de demônio. Você precisa denunciar o pecado. Você precisa pregar a sã doutrina. Então Deus vai repreender, aleluia, aquela igreja. E o que Deus vai fazer? Vai chamar a igreja ao arrependimento. Apocalipse capítulo 2, vamos comigo. Versículo 21. Deus vai chamar a igreja o arrependimento. Deus vai chamar a igreja o arrependimento. Deus vai repreender a igreja. E Deus vai chamar a igreja o arrependimento. Versículo 21, capítulo 21. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Dê-lhe tempo para se arrepender da sua fornicação, da sua imoralidade sexual, do seu pecado de masturbação, pornografia, adultério, prostituição, lascívia. Eu te dei tempo para se arrepender, e você não se arrependeu. Versículo 21. O que significa a palavra arrependimento? Vem do grego metanoia. Metanoia significa mudança de mente e mudança de comportamento. Ok? Conversão. Isso é arrependimento. Deus deu tempo à igreja para se arrepender. Deus exortou a igreja a se arrepender. Deus chamou a igreja ao arrependimento, mas o texto diz: e eles não se arrependeram. Arrependimento significa mudança de comportamento. Deus chamou a igreja a mudar o seu comportamento, ou seja, largar a prostituição, largar a imoralidade, largar a idolatria, largar o mundanismo, largar o sistema imoral, corrompido, abandonar as falsas doutrinas, abandonar a doutrina de Jezabel. Deus chamou o povo para se arrepender, para mudar o seu comportamento, para mudar suas atitudes, mas o povo não quis se arrepender. Agora, veja no versículo 22. Veja no versículo 22. Eis que eu porei numa cama sobre os que adulteram. Com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. 23, leia. Meus irmãos, fica com o dedo nesse versículo. Agora eu quero começar a pregar. E o tema da minha mensagem é consequências do não arrependimento. Repetindo, consequências do não arrependimento. Você pensou que eu ia acabar? Só foi a introdução. Agora que eu vou começar a pregar. Aperte os cintos e vamos na Bíblia. Consequências do não arrependimento. Veja bem, Deus começa elogiando a igreja. Agora Deus vai exortar a igreja a abandonar a doutrina de Jezabel, abandonar as práticas pecaminosas, como imoralidade sexual, fornicação, lascívia, sensualidade, adultério e, aleluia, a idolatria que estava dentro da igreja de Tiatira. Deus vai repreender, Deus vai chamar a igreja ao arrependimento. O que é chamar a igreja ao arrependimento? É a igreja abandonar essas práticas, abandonar a doutrina de Jezabel, abandonar o pecado de fornicação, abandonar a idolatria, mas eles não quiseram. Agora, olha só, consequências do pecado não arrependido, consequências, aleluia, presta bem atenção, do não arrependimento, ou seja,
eles não quiseram se arrepender. Agora, veja as consequências. A primeira consequência, olha aí, no versículo, louvado seja Deus 23, é isso? Olha aí, no versículo 22 e 23, aleluia, eis que porém numa cama, aleluia, e virá grande tribulação. A primeira consequência, que vai vir uma grande tribulação sobre os perversos, sobre aqueles que não se arrependeu do pecado de imoralidade sexual. Segunda coisa, ferirei de morte os seus filhos. O julgamento final, as consequências final, veja bem, olha só, consequências do não arrependimento, ou seja, virá consequência sobre a vida das pessoas que